aqui fazer coisa de casa, lava roupa, limpa a casa. E eu não começo. Bem, então, boa noite a todas que estão online, que vão assistir depois, as meninas que estão aqui. Nós vamos começar a gravar nossa aula. Então, hoje, meninas, eu até mandei mensagem no grupo, que é uma aula muito importante, porque é a consolidação de tudo que a gente viu. Vocês fizeram o trabalho, e eu reitero o que eu falei na última aula, porque só quem faz o trabalho que tem dúvida. Quem não faz o trabalho, quem não pega para reler, para responder, não tem dúvida. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que as meninas me mandaram mensagem, me procuraram. Teve algumas que ficou um pouco insegura com o trabalho, com medo de fazer, achando que era bicho papão, mas viu que deu tudo certo. E agora, o que eu vou fazer? Para que é essa aula? Para tirar as últimas dúvidas de vocês, que agora a gente encerra essa parte um pouco de doença, de patologias. E agora nós vamos começar a ver a parte gostosa, que é as noções de enfermagem. Então agora vai ter mais prática, vocês vão gostar mais das aulas. Espero que estejam gostando, mas vão gostar mais das aulas, né? A gente vai ter mais prática e vai começar a ver mesmo a pôr a mão na massa, tá? Mas é importante a gente ter esse respaldo, saber das principais doenças que vocês vão encontrar, ter uma noção básica para depois a gente ver as práticas mesmo, tá? Então vamos lá. Eu vou começar corrigindo o trabalho. Deixa eu só, Odete. Nossa, eu não fui com presença. Então vamos lá. A Elisete. Então, aqui. Depois nós temos a Elza. Temos, que está aí com o menino dela. Temos a Paula. Silvani. A Edna. Estela está aí também. Sim. Mais Rosana. Marinalva. A gente voltar a usar meu óculos, porque eu estou começando a embaralhar todas essas letrinhas. Também. Eu fui corrigir o trabalho. Hoje eu passo o dia corrigindo o trabalho de vocês. Aí a vista fica cansada, embaralhada. Mas, ó, então vamos lá, meninas. O que eu vou falar para vocês do trabalho? Eu fiquei muito feliz com o que eu vi, tá? Eu pude perceber que vocês entenderam, tá? A maioria pesquisou mesmo, teve como base de pesquisa o livro, tá? Teve uma ou outra aluna que eu vi que pesquisou em outras fontes, que procurou na internet, que foi atrás de outras informações, também é muito válido, tá? Eu achei interessante também. Quem pesquisou no livro, não está errado, as informações estão lá. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a outras fontes, tem familiaridade com a internet para estar pesquisando, para estar fazendo. E o que mais que eu gostaria de falar para vocês em termos gerais, né? Antes da gente partir para o ponto a ponto. Eu gostei que teve várias abordagens, né? E é bom que eu falo, quando a gente corrige um trabalho escrito, a gente conhece um pouquinho da pessoa. Porque teve trabalho que eu achei muito objetivo, a pessoa pôs, isso é a doença, isso são sintomas, o coordenador tem que fazer isso. Foi muito objetiva, falei, nossa, essa daí é super prática. Gostei, já teve aquelas que explicam mais, que falam mais, também gostei. E teve algumas alunas, se não me engano, acho que foram umas 2, 3, que deram muito assim a opinião pessoal, né? Que falaram o que acha da doença, a principal dificuldade daquela doença, o que ela acha mais difícil naquela doença. Teve até uma aluna que eu achei interessante, que ela falou que depois da aula ela percebeu que tinha uma daquelas doenças na família, que está lidando com isso. Isso é muito bom, é o objetivo do nosso curso, né? Trazer esse esclarecimento, trazer esse senso crítico para vocês baterem o olho e falar, nossa, pode ser isso.
Nós não somos médicos, quem dá diagnóstico, quem fecha diagnóstico é médico, mas a gente tem sim essa noção crítica de como fazer, como melhorar a qualidade de vida, tanto da quem a gente está cuidando, quanto daquelas pessoas que estão em volta, que é muito bom, é muito válido. Pode entrar. Oi, Eliette, tudo bem? Tudo bom, e você? Oi, então tá bom. Pode escolher. Se quiser ir para lá. Eliette. Porque eu comecei a responder, a primeira pergunta que você fez, eu gastei 15 dias para responder. Eu falei, até eu fiquei só apavorada. Eu falei, até uma parte da folha inteira. O gastei uma folha inteira. Era grande mesmo. Eu fui lendo, sabe, filhando que eu estava pesquisando no livro. E eu falei, até escrever tudo isso, gente, eu tenho uma forma de simplificar. Mas aí, como não tem como no Brasil você simplificar muita coisa, porque é tudo que você está lendo no livro, é a resposta que você precisa. Por isso que eu falei para as meninas, eu não sei se você chegou a assistir a aula, que seria um trabalho extenso mesmo, porque não tem muitas coisas, não tinha como simplificar. Era aquilo mesmo, ficou grande. Eu sei que eu dei trabalho para vocês. Pode ficar tranquila. Eu falei aqui para as meninas, Liege, sei que chegou agora, que eu não mandei as notas, não foi porque vocês não tiraram nota boa. É para causar um suspense, dar um gostinho. Mas agora a gente está corrigindo e tirando as principais dúvidas, tá? Então nós vamos estar revisando alguns pontos. Eu estou primeiro nas linhas gerais, para depois entrar em cada característica do trabalho, tá? Então nós falamos que cada um teve uma abordagem de trabalho. E eu gostei que cada uma pôs a sua opinião de alguma forma. É o que eu falei, algumas foram mais objetivas, foram papum, outras falaram mais, deram mais detalhes, mas eu gostei que principalmente quando a gente fala o que o cuidador tem que fazer diante dessa doença, vocês foram muito bem. Cada uma falou assim, mesmo a linha de trabalho que vai seguir. E uma coisa, deixa eu deixar lendo. Seu celular tá bom? Se você quiser pôr no silencioso, por favor. E uma coisa que eu achei muito interessante que a grande maioria colocou, e eu acho que é uma das coisas que eu mais quero que vocês saiam do curso, e que se eu encontrar vocês daqui 10 anos, eu quero que isso ainda esteja fresco na mente de vocês, é a importância de trabalhar com carinho, trabalhar com amor, independente do paciente que a gente está atendendo. E eu vi assim, muitas falaram disso, falar de ter paciência, principalmente quando a gente está lidando com Alzheimer, ter paciência com o paciente, ter carinho, ter cuidado. Algumas falaram também de como a família, principalmente quando a gente fala de terceira idade, a família está ausente, então ter esse papel de aconchego para o idoso, e isso é muito importante. Eu quero sim que vocês saiam daqui com esse lado humanizado, tá? Porque a gente vê no jornal cuidadores que são agressivos, porque eles muitas vezes não tiveram essa base ou porque se esqueceram, né? Às vezes estão passando por outros problemas, a gente não sabe como é que está a vida da pessoa, mas a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Trabalhar com carinho, trabalhar com dedicação, que aí as outras coisas a gente consegue ir adequando com conhecimento, com estudo, mas se tiver isso dentro de vocês, pelo menos no trabalho, muitas transmitiram isso, de ter carinho, de ter amor, de ter paciência, o resto a gente vai adequando. Eu vejo também, igual eu estou falando, em relação a todos os clientes, principalmente no Parkinson, na doença de Alzheimer, eu entrei na família de hábito que o pai dele tem. Então, a gente sabe as limitações que então não fica sozinho, a gente está sempre
sabe? Então, e os profissionais ajudam também, né? Sim. Então, principalmente a família, psicólogo, o médico que ajuda a tratar a doença. Então, isso é muito importante. Eu acho até que você falou isso no seu trabalho, né? A importância dessa equipe toda de médico, fono, psicólogo, cuidador e família, tá todo mundo trabalhando junto. Isso é muito importante, porque quando todo mundo trabalha junto, quem mais ganha é a pessoa que está sendo cuidada, né? Os médicos de ponta, os grandes hospitais, Albert Einstein e todos os hospitais hoje que estão querendo melhorar, eles estão trabalhando com essa abordagem de equipe, eles chamam de equipe multidisciplinar. O que é? Eu tenho um fono, eu tenho um psicólogo, eu tenho um farmacêutico, eu tenho um enfermeiro e todo mundo trabalhar junto. E isso faz muita diferença. E numa dessas pontas está o cuidador. Por quê? Porque o cuidador passa a maior parte do tempo com a pessoa. Então, vocês vão estar lá tendo esse cuidado, vão poder falar se o tratamento está sendo eficiente ou não, se a pessoa está demonstrando melhor ou não. Porque muitas vezes a pessoa ela tem vergonha de falar com o médico, fica com vergonha do farmacêutico, do enfermeiro, mas com vocês vão ter essa liberdade, né? Mais alguém queria comentar algum ponto, meninas? Vocês estão com o áudio aí liberado, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa do trabalho, alguma coisa que vocês gostaram, que acharam difícil, vocês fiquem à vontade, tá? As meninas estão aqui, elas estão comentando também o que elas acharam, tá? Então, vamos lá, né? Para os primeiros comentários. O trabalho, vocês fizeram. O que eu gostei também, gente, que eu acho ótimo, façam na sequência que eu peço, tá? Isso, a turma de vocês, a gente não teve esse problema. Vocês fizeram realmente as etapas, porque justamente tem um roteiro para isso. Tem turma que começa, cita primeiro o último, depois a outra coisa. Quando a gente segue passo a passo, tem um raciocínio lógico de toda a informação. Fica confuso. Se não seguir a sequência, fica confuso. De vocês, não teve nenhum trabalho que inverteu a ordem, que pôs fora de ordem. Isso eu amei. Amei de verdade. Pode aproveitar e dar um 10. A Leandro Nova já tá aqui, ó. Tá toda na expectativa. Ô, Tavani, é muito queimação de neurônios para valer um 7. Você vai me desculpar. Mas você nem sabe sua nota, Marinalva. Eu não vou... Mas se valia 7, você não vou tirar mais que 7? Depois eu te mando mensagem. A nota... Não vem com história, não. Eu sei, pelos seus comentários, eu acredito que eu parti mais pelos lados técnicos. Embora eu tenha uma única experiência como cuidadora, na verdade, eu não fui cuidadora, eu fui a responsável pela equipe de cuidadora, que foi aonde que eu tive a necessidade de aprender a parte do cuidador para que... Pode ir falando, que eu vou projetar aqui na tela para as meninas verem vocês, porque senão vocês falam e elas não estão escutando. Mas pode ir falando, Bernardo. Uma parte mais técnica, mas as pessoas que têm experiência do dia a dia, elas com certeza têm todo um potencial para falar de como é o dia a dia desse trabalho. Sim, e sabe o que eu achei muito legal? Porque é importante essas duas abordagens, tanto o lado técnico quanto o lado humanizado, né? O lado de quem passa, de quem dá a opinião das dificuldades que acha que vai enfrentar. Os dois lados são muito válidos, né? Então, eu vivi uma situação que eu peguei a paciente já com os problemas avançados e, infelizmente, ela veio a falecer, né? Então, assim, eu tenho uma experiência mais de uma visão, mas eu não tenho a experiência manual de que eu fui a cuidadora. Mas para mim é muito válido, porque foi aonde que eu acabei vendo que é uma coisa que
realmente é um trabalho assim, tem a sua parte legal de ser o profissional. Sim. E vamos lá. Mas essa parte de você fazer o que a pessoa não tem capacidade ou que perdeu por alguma situação a capacidade de cuidar daquilo para aquela pessoa, eu acho isso essencial. Sim, é verdade. Meninas, então vamos lá. Por que será que não está indo? Vamos falar agora do trabalho do ponto a ponto, né? O que vocês tinham que abordar, os pontos que eu queria e o que algumas alunas comentaram, tá? Então, o primeiro ponto que vocês tinham que abordar era descrever por que é importante cuidar da saúde na infância, né? Esse era o primeiro ponto que estava lá no primeiro capítulo. O que muita gente comentou? Falou muito da primeira infância, né? Que é até os 3 anos. 0 a 3 anos. Muita gente comentou essa parte, que a criança é 100% dependente. Essa parte, realmente, para quem vai trabalhar com criança, é uma das etapas que você não pode cochilar, né? E eu gostei de ver que vocês tiveram essa noção. Falaram também dos primeiros socorros, né, de engasgo, que também ocorre muito nessa fase da criança. E o que eu achei interessante foi que vocês falaram da importância do desenvolvimento. Já passar para essa criança a importância de você ter, como é que fala, gente? Rotina, de você inserir nessa criança bons hábitos, porque isso realmente é essencial, né? Desde bem pequeno, você já trabalhar essa noção para a criança, para os jovens também. Vocês não devem ver, nossa, estou começando a cuidar de uma criança com 7 anos, não consigo mais instituir bons hábitos. Você pode, nunca é tarde, tá? Isso é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês. Mesmo que vocês vão cuidar de uma criança que seja um pouco mais velha, esses bons hábitos podem ser inseridos sim. O que eu senti falta em alguns trabalhos? A parte de falar de crianças com deficiência. Tá? Foram poucas alunas que trabalharam essa vertente da criança com deficiência. Falar de esquizofrenia, falar de... Ninguém, por exemplo, falou de criança hiperativa. Eu senti falta. Falar de doenças que ocorrem na infância, tá? É uma coisa que pouca gente, às vezes a gente não vê esse mercado de trabalho, né? Acha que, nossa, se uma criança tem problema, ela vai para a PAI. Não, muitas famílias querem cuidar em casa e a gente tem que entender essa necessidade. Criança com síndrome de Down também precisa de muito estímulo. São crianças mais voltadas para a área de artes, de música, essa parte artística, de pintura, trabalhos manuais, eles têm essa facilidade. Então, a parte de criança com deficiência, eu senti falta no trabalho de vocês, tá? Mas a parte de estimular as crianças, de ter esse trabalho de estímulo, vocês colocaram e ficou muito bom, tá? Passando agora para o segundo ponto do trabalho, que era falar do papel do cuidador no envelhecimento ativo e reconhecer quais os principais problemas da terceira idade. 90% de vocês colocaram os principais problemas. Hipertensão, hipertensão, problemas como depressão, ansiedade, diabetes, Alzheimer, Parkinson. O que mais? Falaram do problema da encoprese, da anurese, falaram também de esquizofrenia, que também aparece às vezes um pouco mais tarde.
Você viu que meu livro está desmanchando, né? É uma tragédia. Eu preciso mandar em caderno. Então, assim, esses pontos vocês abordaram, das principais doenças da terceira idade. Artrose, problema de colesterol alto, que são as dislipidemias, vocês mencionaram. Então, tudo isso ficou ótimo no trabalho de 90% de vocês mencionaram. O que mais que eu gostei, que nem todo mundo mencionou? A importância de vocês entenderem que de agora para frente a população vai envelhecer. As pessoas estão tendo menos filhos, então a população ela está envelhecendo. Vacina, melhores condições de saúde, a população está vivendo mais. Quem antes morria com 60, 70, hoje está quase nos 80. Então a importância de envelhecer com qualidade de vida. Quem mencionou esse ponto sempre mencionou isso, qualidade de vida. Porque essas pessoas estão envelhecendo e é isso que a gente quer proporcionar. Por isso que a gente trabalha, para dar essa qualidade de vida. Algumas mencionaram hábitos saudáveis, que é evitar parar de fumar, controlar a pressão, evitar estresse. Isso também é importante. Nem todo mundo mencionou isso, mas tudo bem. Mamãe, que cachorro. O que mais? Nesses dois aspectos, alguém teve alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar sobre a atenção na infância e na terceira idade? Elza, Leia, tá tudo ok nesses dois aspectos? Ótimo. Eu tô falando só as duas, que é só as duas que tá com a câmera ligada, viu? As outras eu não tô vendo. Mas se alguém quiser comentar, fica à vontade. Então, no desenvolvimento do trabalho, eu pedi primeira coisa para falar do mal de Parkinson e mal de Alzheimer. O que é cada uma, os sintomas e o papel do cuidador. Por que, Tavani, que você mencionou essas duas juntos? Essas duas doenças juntas, perdão. Eu vi que muita gente mencionou separada, porque não entendeu a correlação, eu acho, que existe entre as duas. A maioria colocou separada. E teve, eu acho que umas 5 alunas, mais ou menos, que colocou de um jeito muito legal. Citou uma, citou a outra, sintomas de uma, sintomas da outra, e por fim, os cuidados que o cuidador tem que ter. Porque os cuidados são muito parecidos. Né? Então, para não ficar repetitivo, por isso que eu coloquei as duas juntas. Então, vamos lá. O que é o mal de Parkinson? O mal de Parkinson, para definir a doença, deixa eu só eu colocar aqui. Vamos ver de uma aluna aqui, que é bom que a gente vai interagir. Teve gente que começou bem no início, de como que a doença foi descoberta, quem descobriu, quem não descobriu. Eu acho legal mencionar também, quem tem essa veia, quem gosta disso, de história, mencionou. Mas teve umas que foram bem objetivas e colocaram. É uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Tá certo. Por quê? Quem colocou esse tipo de característica, tanto a doença de Parkinson quanto a de Alzheimer, são as duas crônicas e as duas afetam o sistema nervoso central. Então, poderia ter reunido as duas numa só. Tá? Agora, quem quis ser mais específico, caracterizar cada uma delas, né? De novo? Eu acho Você não parou de tomar o remédio homem? É separado? Tem que colocar a cabeça para cima. Mamãe. Então, vamos lá. Colocou, uma doença crônica degenerativa. É importante que vocês tenham isso em mente, nem todo mundo citou, porque não é uma doença como, por exemplo, o derrame, né, que é o AVC. O AVC deu, passou, se ficou sequela é aquilo e pronto. Tanto o mal de Parkinson quanto o de Alzheimer, ele não é assim. Ele é progressivo, ele é degenerativo. Então, se eu estou assim hoje, a tendência é eu ir piorando. Vai só evoluindo, tá? Nem todo mundo mencionou isso e é um ponto importante para vocês estarem mencionando.
O que afeta? Afeta os neurônios, né? Então, afeta o sistema nervoso central. E no caso da doença de Parkinson, diminui a produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Então, por conta disso, vai causar os sintomas que a gente vai ver. Isso são algumas alunas que colocaram. E quais são os principais sintomas que a gente tem na doença de Parkinson? Tremor de repouso, que é aquele característico tremor, rigidez muscular total. Meninas, as que estão aqui, daqui 10 minutos vai cair a aula, eu vou mandar o link de novo, tá? Vocês entrem, porque só no final da aula que eu vou dar as notas. Desequilíbrio, e muitas pessoas colocaram depressão. Depressão, ansiedade, tanto no mal de Parkinson quanto no mal de Alzheimer. O que eu preciso que vocês entendam? Que tanto a depressão quanto a ansiedade, muitas vezes elas estão presentes no Parkinson e no Alzheimer, nos estágios iniciais, quando a pessoa ainda tem consciência, no caso do Alzheimer, tá? O diagnóstico deixa a pessoa depressiva. Não é que ela tenha o Parkinson por si só causa depressão, ele não causa. O Alzheimer por si só causa depressão, não, ele não causa. É que quando a pessoa tem consciência que ela está com uma doença, que é dali para ir evoluindo para até ela morrer, ninguém fica feliz. Isso realmente causa uma depressão, causa uma ansiedade muito grande, tá? Então, deixar isso bem claro, porque muita gente, a maioria, pôs depressão. Realmente a pessoa fica depressiva, mas não por causa da doença, tá? Por causa do diagnóstico. E no Alzheimer, o que são os principais sintomas? Perda de memória, repetir informações, e no fim, é importante vocês entenderem que o Alzheimer, que é aquele problema já da memória, que a pessoa vai perdendo, ela vai causando debilidades motoras também, mas mais na parte grave, da intermediária para grave. Até que, infelizmente, ela fica acamada como no Parkinson, tá? O que mais? Teve muita gente que nem todo mundo citou esse ponto, que tem 3 fases, a inicial, a leve, intermediária e grave, nas 2 doenças, no Parkinson e no Alzheimer, tá? Que você vai começar mais leve, né, no caso das pessoas que têm os primeiros sintomas, que geralmente nem sempre são diagnosticados, porque se fosse diagnosticado no início, você poderia retardar a evolução da doença. Geralmente a gente vai ter o diagnóstico na parte intermediária. E aí a evolução é muito rápida. Até você acertar a medicação, até acertar tudo, a pessoa evolui muito rápido. Tá? E qual o papel do cuidador? Teve uma aluna que colocou algo que eu amei. Deixa eu ver se eu acho aqui o trabalho dela. É que eu deixei alguns abertos. Deixa eu achar aqui. É o dela. Quer ver? Colocou. O papel do cuidador é muito importante. E o da família também, família e parente. Então, é isso que a gente falou no começo, né? Desse trabalho multidisciplinar. Para cuidar das medicações, dos horários das medicações e das outras necessidades. Muita gente mencionou a higiene. E isso é muito bom porque já demonstra que vocês entenderam. Porque tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, a pessoa começa a ter manias, né? Por exemplo, não quer tomar banho, não quer escovar dente. Então, esse trabalho de você estar incentivando a higiene, você tem que ficar lembrando de ir no banheiro, que às vezes a pessoa faz na roupa. Então, você tem que ficar, ela consegue ir no banheiro sozinha, mas ela esquece que tem que ir no banheiro. Então, a pessoa faz na roupa. Estão falando, seu João, o senhor quer ir no banheiro? Seu João, vamos no banheiro? Você mais ou menos falar. Vamos ver esse formulário que eu fiz para a gente. A gente está trabalhando com todos os alunos, por favor. Vocês deixam botar a para mim? Você quer que eu mande um para elas no grupo? Não, que você chegou uma coisa diferente. Tá. De nada. Depois você deixa botar
Então, meninas, isso é importante, tá? Muitas de vocês mencionaram isso, a importância com higiene. Eu fiquei muito satisfeita que vocês se atentaram para esse detalhe. Se quiser preencher no final da aula, não tem problema. Depois você põe. Então, vamos lá. O que é outro ponto importante? O outro ponto que vocês tinham que falar, a próxima doença, né? A hipertensão, o que é? Quais os principais sintomas e qual o papel do cuidador diante dessa doença? Essa pergunta teve muita confusão. Então, vamos lá. O que é a hipertensão? Isso todo mundo acertou. Hipertensão é a pressão alta. O que caracteriza a pressão alta? Por algum motivo, o sangue está circulando e está fazendo uma pressão nos vasos sanguíneos, tá? Por isso que chama pressão alta. Quando que é caracterizado pressão alta? A partir da pressão 14/9, tá? E o que é importante a gente lembrar? Que a pressão alta a gente tem que controlar porque ela causa outros problemas. Isso muita gente comentou, não foi todo mundo, mas bastante gente comentou. Deixa eu só ver aqui qual que é o capítulo 10. Algumas de vocês comentaram. Porque se eu não controlo a pressão, a pessoa pode ter um acidente vascular cerebral, ela pode... Tá no livro. Você ainda teve esse problema, né? Você entrou depois. Perdeu. Então é bom que já vai. Olha, tá mamando. Agora. Aí, meninas, o que é importante que. Então, esse ponto está tudo ok. O que causou muita confusão, que 95% pôs errado? Quais são os sintomas? A maioria colocou predisposição genética, consumo excessivo de sal, estresse, sedentarismo e tabagismo. Isso é sintoma de pressão alta? Não é sintoma de pressão alta. Isso aqui é o que causa a pressão alta, o que faz uma pessoa desenvolver a pressão alta. Carga genética, consumo excessivo de sal, estresse, sedentarismo, tabagismo, obesidade. Isso causa pressão alta, mas não é sintoma de pressão alta. Então, o que é o sintoma da pressão alta? A pessoa vai sentir tontura, dor de cabeça, algumas pessoas sentem náusea, outras sentem visão turva, algumas sentem dor de cabeça. Então, a pressão alta, os sintomas, vai variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem sintoma. E algo que muitas comentaram, que pelo menos eu fiquei muito satisfeita para compensar essa parte dos sintomas, é que vocês colocaram que é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes não vai ter sintoma nenhum. A pessoa está com a pressão 20 por qualquer coisa, não sente nada. Não sente. Uns 2 meses atrás a pressão estava, eu acho que 13 por 20, não sei qual foi mal. No mínimo 2 dias eu fui na internet muito bom, acompanhamento. E a gente não tem nada. Aí eu estava brincando na localidade em casa, só que eu olhei para enxergar, não sabe para quê. Olha, eu não assisti nada. Aí eu me dou 3 vezes para confirmar. Então, não tinha nada, por isso que é preciso tomar muito cuidado com a pressão, porque ela é silenciosa. Muitas pessoas não sentem nada. Mas às vezes sobe, porque o estresse pode, às vezes você passa por um estresse, um nervoso, pode fazer subir. A ansiedade, Você tá ansiosa, tudo isso aumenta. E o que mais que a gente precisa estar atento? Que a pressão alta, além dela não ter muitas vezes sintomas, os sintomas que ela apresenta, que são esses que eu mencionei, de dor de cabeça e tudo mais, também é sintoma da pressão baixa. Então, quando você tem sintoma, você não sabe se a sua pressão está alta ou baixa, porque os sintomas são iguais. É verdade, eu não sei. Então, se às vezes a pessoa fala assim, tô com uma dor de cabeça, você não sabe se é pressão alta ou baixa, tem que medir para ver, tá?
Então, tomar esse cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ah, fulano sempre tem pressão baixa, tá sentindo dor de cabeça? Vou dar um pouquinho de sal. Não devo dar, porque pode ser que nesse caso a pressão tá alta. Aí você dá sal, a pressão vai lá no teto. Esse negócio de falar assim, coloca da água com açúcar, da colocação de da língua, Não deve. Não deve, tá? Meninas, falta menos de 1 minuto, eu vou mandar o link para vocês de novo, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês entrarem.